Riquelme deixando o Vasco rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o futuro de Alex Teixeira. O jogador foi anunciado ontem a saída do Vasco e já tem clube interessado na contratação do cria da base do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de Zé Gabriel. Será que o Zé Gabriel vai deixar o Vasco da Gama? Também sobre a estreia do Vasco no Campeonato Carioca 2024. Já tem data e hora. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora? Olha, o Vasco ainda não contratou ninguém, mas já definiu algumas saídas. E outra saída foi definida. Essa já estava mais ou menos era esperada, porque o jogador tinha sido afastado, né? O Riquelme, como trouxe informação aí o Juninho, do Machão da Gama, está de saída do Vasco para a equipe do Sport, onde ele deve ser emprestado pelo Vasco, só que com a cláusula aí de que se o Vasco quiser que o Riquelme volte, imediatamente ele tem que ser liberado pelo Sport. Então, o jogador deve aí fazer parte do elenco. As negociações estão avançadas para isso, ainda faltando a última batida de martelo, a assinatura de contrato, para que Riquelme jogue pela equipe do Sport. E lembrando que o Volta Redonda, do Felipe Maestro, tentou a contratação de Riquelme. Porém, o Riquelme e seu staff ali não gostaram bastante da negociação, não queriam ir para a equipe do Volta Redonda e acabaram aceitando aí a proposta do Sport até então. Vamos ver aí se isso se concretiza. A informação do nosso amigo Juninho, do Machão da Gama. Outro jogador que deixou o Vasco e está próximo de acertar o seu local onde jogar, né, é o Alex Teixeira. A gente falou sobre o Alex Teixeira aqui, que o Alex Teixeira sairia. Ontem o Vasco, por meio de uma nota e de um vídeo, confirmou a negociação, a saída de Alex Teixeira. E o Vitória deve ser a mais provável equipe para o Alex Teixeira jogar. O Atlético Paranaense demonstrou interesse, outros clubes demonstraram interesse, mas é muito provável que o Alex Teixeira jogue pela equipe do Vitória. O jogador está fora do país, vai chegar, vai negociar e tudo mais, mas está ciente, há um interesse sim do Vitória, inclusive essa informação da galera do Bahia Notícias também está rolando, e podemos ter aí um Alex Teixeira jogando até contra o Vasco, né? Já que o Vitória está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alex Teixeira que inclusive, segundo o Fábio Azevedo, até cogitou uma possível aposentadoria, mas deve jogar aí pela equipe do Vitória. Falando agora sobre Zé Gabriel. Olha, gente, a situação... Carlos Berbet trouxe essa informação. Competentíssimo Carlos Berbet, lá na torcida vascaínos. Na torcida vascaíno, que a respeito do Zé Gabriel, né, ele teve uma informação que, a princípio, uma renovação está muito difícil, né? No atual cenário, as coisas não andaram. E até o momento, a possível continuidade de Zé Gabriel no Vasco está em xeque. Inclusive o Carlos Berbet fala, a princípio bem grande, porque tem que falar isso, gente, porque depois o jogador renova e você fala, vocês falaram que o jogador não ia renovar. Hoje há um entrave. Os jogadores, entre o jogador, o Vasco e tudo, hoje há um entrave, não há conversas e que está muito mais próximo do jogador sair. Isso não impede do Alexandre Matos, juntamente com o Ramon Dias, que terá esse encontro, e será um encontro decisivo, porque o Ramon Dias tem nomes que ele quer, o Ramon Dias tem jogadores que ele quer que continue no Vasco, tem nomes que ele quer trazer para o Vasco tem nomes que para mostrar o Ramon Dias, então esse encontro é decisivo para isso. Mas hoje, dia 22 de dezembro, como trouxe Carlos Berbet, está muito difícil a renovação, o negócio está travado. Dá mais para uma saída do que para uma continuidade. Mas quem sabe, né? As partes conversam e aí haja um acerto aí de Zé Gabriel, que evoluiu muito com o Ramon Dias. Quem viu o Zé Gabriel na Série B do ano passado
Quem viu o Zé Gabriel jogando pela equipe do Internacional e viu o Zé Gabriel jogando esse ano pelo Vasco nessa reta final aí com o Ramon Dias, vê que o jogador evoluiu, que o jogador conseguiu ter atuações constantes. Teve erros em saída de bola, às vezes uns botes errados um aqui, um ali, teve, isso é claro, mas o Zé Gabriel foi muito bem nos jogos que o Vasco, que esteve em campo pelo Vasco, foi melhor do que pior, né, vamos dizer assim. Então, essa é a situação do Zé Gabriel. Falando sobre Campeonato Carioca. Campeonato Carioca começando dia 17. Hoje teve a confirmação das datas, né, que o Vasco vai jogar. Os 5 primeiros jogos do Vasco foram detalhados. O Vasco estreia contra o Boa Vista, dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro, mais popularmente conhecido como quarta-feira, o Vasco estreia, né, no Campeonato Carioca. Só que tem uma situação, gente. O Vasco ainda não confirmou aonde passará os seus jogos como mandante. O Vasco não vendeu, o único que não vendeu o seu direito televisivo para a Brax. Então, todos os outros jogos passaram na Band Esporte ou no canal Gold, mas os jogos como mandante do Vasco ainda não estão definidos. Então, o Vasco estreia no dia 17, às 21h30, em São Januário, a priori, mas ainda não há uma decisão de aonde será transmitido. Depois o Vasco joga no dia 21, que é um domingo, às 8h30 da noite. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa ainda não tem local definido. Será com transmissão do Band Esportes. E aí o Vasco volta contra a equipe do Madureira, dia 25, às 20 horas, em São Januário, 25 de janeiro. Depois o Vasco enfrenta o Bangu, em Moça Bonita, dia 28 de 2023, 28 de janeiro, às 16 horas. Esse jogo terá transmissão da Band e da Band Esportes. Os demais jogos, né, o último jogo que foi definido pelo Vasco, para o Vasco, é o jogo do dia 31 de janeiro, às 18h10, ainda não tem data definida ou local definido. Esse jogo terá transmissão do Band Esportes. O Nova Iguaçu enfrenta o Vasco, recebe o Vasco. Essa é a situação aí da tabela do Campeonato Carioca 2024. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, hein? Para você que já vai pra farra aí, não vai nem mais lembrar de Vasco. Feliz Natal. Para quem vai acompanhar a gente ainda nesse domingo, nesse sábado, a gente vai falando, vai conversando. Tamo junto. Deus abençoe a